Olá! Estamos aqui para estudar mais uma vez a Bíblia, a Palavra de Deus. E você, está gostando desse guia de estudos? Compartilhe para que mais pessoas estudem a Bíblia conosco. Vamos ao capítulo 13 do livro de Levítico. Como eu havia dito anteriormente, esse é um capítulo um pouquinho mais longo, talvez o maior capítulo aqui do livro de Levítico. E às vezes ele pode se parecer repetitivo, com detalhes e tal, mas não se preocupe, leia com calma, preste atenção aos detalhes, e aqui eu gostaria de destacar pontos importantes que vão nortear a nossa leitura, como uma espécie de introdução. Então, sugiro que após assistir esse vídeo, leia novamente o capítulo, se ainda não fez, e preste atenção nos detalhes que serão ditos aqui. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que esse capítulo ele trata acerca da lepra e dos cuidados que deveriam ser tomados quando isso fosse constatado. E aí, um esclarecimento é necessário. Embora tradicionalmente a lepra seja associada à doença conhecida como hanseníase, naquela época, e vemos isso pelo detalhe aqui desse capítulo, lepra, praga de lepra, englobava toda e qualquer doença contagiosa da pele, não somente a hanseníase. E qualquer suspeita deveria ser tomadas atitudes rápidas. E alguém deveria julgar para ver se aquilo era ou não uma praga de lepra, uma doença contagiosa. E quem julgava nessa lei era o sacerdote, um dos filhos de Arão, ou o próprio Arão, nesse momento. E o sacerdote que examinaria a situação, a doença, a infecção e daria o veredito. E aí, dependendo do caso, ele poderia deixar a pessoa isolada por 7 dias, talvez por mais 7 dias, e então analisar o avanço ou não da infecção. E aí, se não fosse considerado uma lepra, ele apenas orientava que a pessoa se lavasse, e então ela era considerada pura e voltava ao convívio social. Não havia risco ou perigo de infecção ali para a sociedade. O segundo ponto de destaque é que, se fosse declarado leproso, o indivíduo ele era excluído da sociedade e considerado como impuro ou imundo. E aí a gente percebe que ele deveria morar sozinho, afastado da comunidade, e para ser facilmente identificado por alguém que passasse perto dele, ele deveria andar sempre com as roupas rasgadas e os cabelos desgrenhados e gritar: impuro, impuro, imundo, imundo, para que as pessoas, ao ouvissem e vissem a situação, mantivessem distância para não serem também contaminados. E aí, a gente analisando isso na sociedade atual, a gente percebe, poxa vida, isso aí não parece uma atitude insensível, uma atitude discriminatória, você afastar a pessoa da sociedade, deixar ela morando sozinho, longe da família. Mas, considerando as condições limitadas da época com relação à saúde, à higiene, isso eram cuidados necessários para evitar uma contaminação em massa do restante dos indivíduos. Lembre-se, da época, na peste negra, muito do que aconteceu de morte foi por falta de cuidados com a higiene básica. E a peste só foi efetivamente controlada quando se passou a deixar pessoas isoladas, as pessoas que estavam contaminadas. E aí, pessoas específicas tratavam essas pessoas, mas não se misturavam com as demais. E essa segregação fez o controle da doença. Então,
quando se trata de doenças contagiosas, é necessário agir drasticamente, controlando e segregando algumas pessoas para um bem comum. Então, pode se enxergar como um mal necessário, e Deus é falando aqui na linguagem do povo, porque assim eles poderiam agir corretamente e evitar uma contaminação geral das outras pessoas. E o terceiro e último ponto de destaque é que, a partir do verso 47, é descrito também o que fazer quando roupas fossem atingidas por essa chamada praga de lepra, que nada mais nada é do que mofo ou outros micro-organismos que se proliferavam ali nas roupas. Lembrando que a maioria das roupas naquela época eram de origem animal, seja de lã, seja de couro. Também tinham roupas de linho, que eram naturais, mas que muitas vezes ficavam expostas à umidade e precisavam ser trocadas e descartadas se porventura tivesse algum mofo ou alguma coisa que pudesse gerar uma contaminação, seja da pessoa, seja de outras peças. Então, o sacerdote também julgava essas peças e, se ele percebesse que era algo contagioso, e aí esse capítulo descreve cada situação, como seria feito, ele poderia retirar apenas ali uma parte, se não fosse algo contagioso, se não alastrasse para a peça, era retirado, era rasgada essa parte. E aí, se fosse algo contagioso e que a peça toda tivesse contaminada, a peça seria queimada, seria descartada. E aí a análise, ela incluía isolamento da peça por 7 dias, lavagens, e aí o sacerdote podia dar o veredicto se era necessário somente retirar a parte afetada, rasgando, ou se é necessário descartar a peça inteira. Gostou? Compartilhe para que mais pessoas estudem a Bíblia conosco.